só por essas notícias, né, que o governador carioca de São Paulo tem promovido, né, parece que é um estigma da extrema-direita em todos os lugares do mundo, é separar as populações carentes do resto do povo e dificultar o acesso à educação, né? Você está vendo que as propostas, inclusive, do Javier Milei lá na Argentina é mais ou menos isso também, né? Acabar com a educação obrigatória, desmontar praticamente o governo, enfim. E eu queria trazer uma notícia aqui de São Paulo, de fato, que é, depois dessa história toda dos livros, deixa eu pegar aqui, o Julinho Bittencourt entrevistou o padre Júlio para falar dessa proposta da Secretaria de... Só um pouquinho. Julinho Bittencourt fez uma música linda para o padre Júlio, né? Tem um padre lá na boca. Aqui. É o padre Júlio detonando. Olha a ideia do governo Tarcísio, Bovai. Eles querem levar as pessoas em situação de rua para escolas rurais. Escolas rurais. Tipo, meu, é o quê, né? Uma internação. Ou seja, levar para o... tirar elas, né? Sequestrar ali, manda lá elas para uma escola rural, né? E, inclusive, elas não precisam nem autorizar, né? É a ideia deles. E o padre Júlio Lancelotti comentou com exclusividade ao fórum essa ideia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, de criar essas escolas rurais que seriam em regime de internato, ou seja, para pessoas que estão nas ruas, eles iam levar em regime de internato e iam internar essas pessoas no interior paulista e chamaram disso de escolas rurais. Segundo o padre Júlio, é uma ideia distorcida, não construída com participação de ninguém, e uma ideia que realmente parece de aporofobia, que é o rechaço aos pobres e de segregação. E ele ainda disse, se tem escolas rurais, eles podem ir a escolas rurais onde todos vão, porque tem que ser uma escola rural só para morador de rua. Aí não é uma escola, é um internato, é uma institucionalização da segregação. É tipo, e aí nas redes as pessoas estão comparando essa ideia, Rovai, a campos de concentração, né? Ou seja, põe lá essas pessoas num campo de concentração, já tem edital que foi lançado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, anunciando a contratação de consultor técnico para apoiar o planejamento do projeto Escolas Rurais para Moradores em Situação de Rua, e eles disseram que esse projeto seria da Unesco, que é o braço da ONU para Educação, Ciência e Cultura. Só que foram perguntar para a Unesco né, se era um projeto deles, e eles disseram que não participam de qualquer implementação nem planejamento de qualquer programa do governo de São Paulo, do Tarcísio. Então, está gerando muita polêmica e questionamento esse projeto, Rovar. É um campo de concentração, né? É isso que as pessoas estão falando aqui. Quando você pega pessoas e aparta de um lugar e coloca em outro, o nome disso é apartheid, né? Teve uma formulação clássica de onde isso aconteceu, isso tudo foi estudado por todo mundo, que é na África do Sul, né? Pegaram os negros todos, né? Você faz isso por diferentes motivos. Você fala, não, esses aí são leprosos, esses são homossexuais, esses são judeus, esses são negros, esses usam drogas. Porra, é isso, segregação. Lá na África do Sul, eles separaram um espaço que é cercado de morros para isolar os negros. E aí eles precisavam de uma carta, um passaporte, para entrar na capital, né? Eu estou aqui esquecendo todos os nomes, mas enfim, tive lá e vi isso, ninguém me contou, né? Você precisava de uma licença. Esse negro que ia trabalhar precisava de uma licença para entrar. Então, enfim, daqui a pouco vai acontecer isso com pessoas com usuários de drogas. É terrível.
viu? É terrível, né? E é higienista, é assim, absurdo e vamos ter que se manifestar para evitar que isso, né, siga aí, que esse projeto se inicie, porque de fato, né, tem aqui comentários, por exemplo, vão ter câmeras, né, professores não usarão câmeras no uniforme, né? O que vai ter nesses espaços? Rovai, já estamos aqui com Carlito Neto, nosso youtuber querido aqui do canal Historiador. Bem-vindo, Carlito, tudo bem? Tudo ótimo, Dri, tudo ótimo, Rovai. Triste só por essas notícias, né, que o governador carioca de São Paulo tem promovido, né? Parece que é um estigma da extrema-direita em todos os lugares do mundo, é separar as populações carentes do resto do povo e dificultar o acesso à educação, né? Você está vendo que as propostas, inclusive, do Javier Milei lá na Argentina é mais ou menos isso também, né? Acabar com a educação obrigatória, desmontar praticamente o governo, enfim. E é um estado tão rico como o estado de São Paulo, né? A gente esperava que as pessoas tivessem, no mínimo, um pouco mais de noção na hora de votar, né? Já que a gente tem tido, inclusive, ultimamente, tanta discussão e briga por essa questão de Norte, Nordeste, Sul e Sudeste aí, né? Engembrado aí pelo governador de Minas Gerais, o governador do Sul também do país, do Rio Grande do Sul, perdão, como é que é o nome dele, Roberto, que eu até me esqueci agora? Eduardo Leite. Eduardo Leite, exatamente. Então, assim, o básico é saber votar, gente, é o básico. Isso deveria ser café com leite, né? A gente saber votar, porque a política é tudo, né? Então, quando você vota errado, você arca com as consequências. A gente está vendo o caso do Bolsonaro, que é um caso mais emblemático a nível nacional, mas a gente tem outros casos a nível local, com Câmara de Vereadores muito ruins, com prefeituras muito ruins, no caso de São Paulo, com a Assembleia Legislativa também lotada de reaça, e o governador do estado que abre a boca para dizer que a ação que aconteceu na Baixada Santista ali, no Guarujá, foi bem sucedida, né? Uma ação que você tem vários mortos não é bem sucedida, independente de que lado sejam os mortos, né? E ainda mais com as denúncias que a gente teve aí envolvendo as forças policiais de São Paulo. Tem aqui um superchat do Gilberto Provinel. Na primeira metade do século XX, os retirantes do interior do Ceará eram proibidos de entrar em Fortaleza. Voltamos a isso? Pois é, e tem aqui uma pergunta, mas o que fazer? Um internauta aqui. E o que não fazer é justamente isso, é retirar essa população, jogar num lugar isolados como campos de concentração. E isso é uma política higienista, aqui, para quem está perguntando. E tem muitas outras, né, formas aí de combater aí o problema, e tem gente aqui dizendo Boulos vai ter aí muito trabalho, porque São Paulo, de fato, está uma cidade, né, Robai, a gente teve no final de semana muitas pessoas na rua, muitas pessoas, né, Cracolândia crescendo, são vários problemas, mas não é nem da prefeitura, isso é do governo aí. O Rovai teve aqui, eu não sei se o Dri teve acompanhando o Rovai, nas visitas aqui no Nordeste recente. E eu lembro que a primeira ida que eu tive a São Paulo, Dri e Rovai, eu voltei, inclusive até gravei um vídeo na época sobre isso, gravei stories no Instagram, dizendo que o que me chocou em São Paulo foi a quantidade de gente na rua. Porque acredito que vocês que já visitaram aqui o Nordeste, vocês veem que aqui também tem população em situação de rua. Mas é diferente, porque aqui a gente dá um jeito de acolher, levar para uma casa de acolhimento, enfim, a gente dá um jeito de ressocializar essas pessoas de uma maneira ou de outra. E aí em São Paulo, parece que os governantes, né, seja eles municipais ou estaduais, vão deixando se amontoar, e vira quase que elementos da paisagem urbana de São Paulo. Eles não se preocupam, parece, mais com isso. Desumaniza, né? E, assim, enquanto isso, o caixa da Prefeitura de São Paulo, o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, esteve aqui na semana passada, está com 36 bilhões parados no caixa. Tipo, São Paulo virou banco, né? E as pessoas na rua, né, sem ter assistência, precisa ter assistência social, teto. A Anne Cristina aqui dando uma sugestão. Milhões de imóveis fechados no centro de São Paulo que poderiam ser transformados em teto, né, em albergues ali no centro, coisas, né, que pudessem abrigar. Trouxe esses números, inclusive, em 2020, Dri. 40 mil imóveis abandonados ali no centro de São Paulo, que já preenchem os requisitos legais para
cumprir o que estabelece o Estatuto das Cidades, que seria ali a desapropriação urbana. E para quem vai dizer que vai tomar a casa dessas pessoas aí do centro, a gente está falando de gente que se enquadra no que estabelece o Estatuto da Cidade de 2001, ou seja, gente que deve IPTU e não paga, gente que deve vários tributos municipais ou outros tributos que não paga, e que, inclusive, esses imóveis, após passar por esse período, podem ser destinados à moradia popular, porque, como o Boulos trouxe em 2020, são 40 mil imóveis abandonados no centro de São Paulo e 25 mil famílias em situação de rua. Então, você teria como resolver esse problema, porque você tem mais residência, né, mais moradias sobrando do que famílias em situação de rua. Era fácil de resolver se tivesse o interesse. Eu até cobrei em 2020, à época, ao candidato a prefeito, né, o Márcio França, porque uma das soluções que ele trouxe na época para poder resolver o problema da falta de moradia em São Paulo era promover mutirões e construções em regiões distantes de São Paulo, né, em específico na região metropolitana. E isso é ruim do mesmo jeito para a população carente, porque vai continuar muito distante dos grandes centros. Quem trabalha, por exemplo, no centro, vai continuar tendo um problema, porque muita gente acha que tem pessoas que estão em situação de rua porque não tem emprego, e tem gente até que tem emprego, mas às vezes fica em situação de rua durante a semana, volta para casa no final de semana porque é muito distante, ou que fica em situação de rua porque não consegue pagar um aluguel, porque o valor é muito caro. E aí ele trouxe alguns questionamentos, dizendo que, na época, né, que não seria o ideal buscar ali o envolvimento de movimentos sociais, e eu trouxe para ele que, na verdade, essa não era a saída correta, né, porque a gente teve em São Paulo, durante o governo Haddad, o envolvimento de movimentos sociais ali para ajudar nessa questão de combate ali ao déficit habitacional na capital. E quando o Haddad saiu, entrou lá o prefeito da Guti, né, o prefeito João Dória, e a partir daquele momento ali, tudo era acelera São Paulo, decola, isso e aquilo. Você também foi um aumento da população em situação de rua entre 2016 e 2019, que, se não me falha a memória, em 60%. E aí eu falei para ele, Márcio, se com os movimentos sociais dentro da Secretaria de Habitação não resolveu, imagina assim o movimento social lá. Não conseguiu resolver esse problema em 3, 4 anos, imagina assim lá. Então eu acho que a gente precisa entender também um pouco mais sobre isso, promover mais aquele programa, Rovai, de base que a gente tinha antigamente. Meu pai estava lembrando antes do orçamento participativo, né? Eu era muito pequenininho nessa época, mas eu lembro que a gente participava, né, de assembleias ali nos bairros para alguns municípios fazer o orçamento participativo, e aí tinha votação para saber quanto ia para a educação, quanto ia para a saúde. Então, acho que a gente precisa voltar a essa base de discutir de novo ali, formar conselhos municipais. No caso de São Paulo, que é uma capital grande, já tem as subprefeituras que já fazem, de certo modo, esse trabalho, mas as pessoas cobrarem. Porque a gente tem eu voltei a ler recentemente, porque eu estou publicando um curso novo chamado Descomplicando a Política, que é até o homônimo do meu novo livro. E eu voltei a ler Maquiavel, né? E aí eu lembrei lá o que é que o Maquiavel fala e o que os filósofos gregos falavam da política. Os filósofos gregos falavam que a política era algo ali idealista demais, né? Que na política você encontraria o caminho para a justiça, para a ética, para a felicidade humana. E aí o Maquiavel vinha e falava nada disso. A política, ela é o que é. E o político, às vezes, inclusive, vai ser imoral, amoral. Ele vai fazer o que é preciso para chegar ao poder e se manter no poder. E o povo vai ser utilizado pelo político ou pelo sistema, casualmente, para poder que ele se mantenha no poder. Por isso que o Tarcísio não quer que as pessoas sejam educadas. Por isso que a extrema-direita não quer que as pessoas tenham acesso à educação.